Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos saber quais são os remédios constitucionais e qual a importância deles para garantir direitos. Você vai ver também Justiça e Cidadania promove palestra em Instituto de Educação dos Surdos. E no quadro Além da Toga, vamos mostrar toda a leveza e a habilidade da pianista e magistrada Luciana Teixeira. O Instituto Cearense de Educação dos Surdos recebeu palestra de magistrado dentro do programa Justiça e Cidadania. As palmas são silenciosas, mas não menos calorosas, para receber a juíza Rosilene Facundo. A magistrada, titular da 4ª Vara Criminal de Fortaleza, proferiu palestra no dia 4 de setembro, com o tema Justiça e Sociedade. Ela falou sobre a carreira e as atribuições de um juiz e disse que o magistrado não pode tomar decisões sem observar o contexto social. A juíza também agradeceu a oportunidade e o desafio de palestrar para uma turma de surdos. Eu me senti num mundo maravilhoso, eu achei muito interessante. Ao final eu falei para eles, e falei com sinceridade, que é um universo lindo, lindo, lindo mesmo, que eles se comunicam bem melhores que nós, que falamos e ouvimos. Ao final, a juíza tirou dúvidas dos alunos, que acompanharam toda a palestra por meio de intérpretes. Eles relataram casos de preconceito e de conflitos familiares. O Everson Martins participou com perguntas. Ele disse que nunca havia tido a oportunidade de conversar com um juiz. Eu achei interessante, né? Porque assim, a sociedade em geral ela precisa de esclarecimento. E pelo que eu sei, eu acho que nunca teve momentos como esse. E principalmente na nossa comunidade, nós passamos por muitas dificuldades, com muitas barreiras e muitas coisas nós não sabemos como resolver certos tipos de problemas. A ação faz parte do programa Justiça e Cidadania, que pela primeira vez levou um magistrado a uma sala de aula composta exclusivamente por pessoas com deficiência auditiva. Houve ainda a entrega do livro comemorativo aos 140 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Francisca Carla Santos, diretora do Instituto, ressaltou a importância da ação. Muitas vezes essa comunidade não sabe a quem recorrer quando acontece algum problema na família, na sociedade de uma maneira geral, não só no local que eles moram, mas diante de toda a sociedade. Muitas vezes isso se torna difícil até pela comunicação. Essa iniciativa que o Tribunal de Justiça teve em unir essa parceria com a escola foi assim de suma importância, porque traz esse pessoal, esse grupo para dentro da escola para que haja mais o contato, né? Confira o que foi notícia no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Ceará está participando da 10ª edição da campanha Sorriso Largo. O objetivo é arrecadar brinquedos que serão doados a crianças atendidas por projetos sociais. As doações podem ser feitas no Fórum Clóvis Bevilacqua e no TJCE até 3 de outubro. Outros pontos de arrecadação são o Aeroporto Pinto Martins, agências da Caixa Econômica Federal e postos de atendimento da CAGES, Companhia de Água e Esgoto. Participam da mobilização entidades públicas e empresas privadas. A entrega dos brinquedos acontecerá no dia 6 de outubro, no 23º Batalhão do Exército. No ano passado, o Tribunal de Justiça arrecadou mais de 1.200 doações. A participação tem sido muito boa, as pessoas têm se motivado, a cada ano a gente nota que a participação aumenta ainda mais, o sentido de se engajar numa campanha como essa é extremamente nobre. Naturalmente, magistrados, servidores e terceirizados aqui do Tribunal de Justiça têm se sensibilizado com essa ideia. A SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, promoveu evento cultural para abrir os trabalhos do semestre letivo. A solenidade ocorreu no dia 4 de setembro e contou com aula inaugural proferida pelo ministro Raul Araújo Filho, do Superior Tribunal de Justiça. A reforma do Judiciário trouxe uma importante modificação, inovação na estrutura constitucional brasileira, prevendo a existência das escolas superiores da magistratura em todo o país. E essas escolas muito têm contribuído para o aprimoramento do preparo dos que ingressam na magistratura, pois
há especificidades próprias da judicatura que devem ser assimiladas pelos novos profissionais da área, nessa atividade tão difícil que é a de promover a justiça em todo o país. A programação especial também incluiu apresentação musical e exposição de obras de artistas cearenses. Segundo o diretor da escola, desembargador Paulo Ponte, o objetivo foi recepcionar e prestar esclarecimento aos novos alunos das turmas de especialização em Direito Constitucional, Processo Civil e Gestão do Processo e Direito Processual Penal. Através desse fórum cultural, nós promovemos enaltecer as artes como um todo, porque eu acredito que a arte, de forma genérica, em todas as suas matizes, ela pode formatar uma concepção de uma mentalidade do juiz com mais sensibilidade e, dessa forma, julgar melhor para conceber a lei de uma forma mais humana dentro dos princípios constitucionais. No próximo bloco, a gente fala sobre habeas corpus, mandado de segurança e outras ações denominadas remédios constitucionais. Remédio constitucional é uma garantia do cidadão que pode acionar as autoridades competentes para corrigir ilegalidade ou abuso de poder, resguardando direitos individuais ou coletivos. Os remédios são o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador Fernando Ximenes, presidente da primeira Câmara Civil do TJCE. Seja bem-vindo, desembargador. Prazer, mais uma vez, estar aqui. Desembargador, que parte da Constituição Federal trata dos remédios constitucionais? Artigo 5º do texto constitucional, que é exatamente o artigo que trata dos direitos e garantias individuais. E em que caso se aplica o habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional muito importante que visa proteger a liberdade do cidadão. Então, o direito de ir e vir, se encontrar ameaçado ou se houver uma coação impedindo o exercício desse direito, aí cabe o habeas corpus. E, desembargador, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive terceiros? Pode, porque a liberdade é um bem tão fundamental, né, do cidadão, que essa liberdade ela interessa a todos, né, a proteção dessa liberdade. Então, qualquer pessoa, não precisa ser advogado, pode impetrar um habeas corpus ou em causa própria ou em favor de terceiro, em razão desse direito que é protegido, que é o direito da liberdade. Inclusive no Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade, inclusive, do juiz conceder o habeas corpus de ofício, mesmo sem ser pedido. Se o juiz, no curso de um processo, ele percebe que o réu, que o acusado, ele está sofrendo uma restrição, uma coação à sua liberdade ou uma ameaça à sua liberdade de locomoção, ele pode conceder de ofício esse habeas corpus. Quando eu fui desembargador de uma Câmara Criminal, eu concedi muitas vezes habeas corpus de ofício. Por exemplo, era comum, nos chamados crimes hediondos, o juiz decretar, cumprindo literalmente a lei, decretar que o cumprimento da pena fosse feito integralmente em regime fechado. Então, eu achava que isso violava um direito fundamental, que era o direito de individualização da pena. Então, quando eu julgava uma apelação que a sentença era proferida nesses termos, mesmo eu mantendo a sentença, eu concedia de ofício um habeas corpus para que ele cumprisse a pena somente, inicialmente, em regime fechado. Desembargador, o habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo. O que isso significa? O repressivo, né, é quando você já está preso, quer dizer, você já está realmente com a sua liberdade de locomoção reprimida. Né? Então, aí, nesse caso, você tem que impetrar um habeas corpus liberatório, para lhe colocar fora daquela condição de preso. Né? E já o preventivo é quando você está sofrendo uma ameaça, né? Quando existe, não é você achar que vai ser preso e entra com habeas corpus preventivo. É preciso que tenham elementos que estejam a demonstrar a possibilidade de vir a ser decretada a sua prisão. Por exemplo, se um juiz, mesmo no cível,
ele determina que você, por exemplo, se não pagar os alimentos num determinado período, será decretada sua prisão. Está sofrendo uma ameaça na sua liberdade. Ele já pode entrar com um habeas corpus preventivo, mesmo ainda não estando preso. Agora mesmo teve um exemplo dessa Operação Lava Jato, que o ex-ministro Zé Disseu, por mais de uma vez, entrou com habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal de Curitiba, porque se sentiu ameaçado, sentiu perigo de vir a ser decretado a sua prisão. Desembargador Ximenes, cabe habeas data para obter informações de interesse particular que estão em registros ou banco de dados de entidades públicas. O habeas data só pode ser ajuizado por pessoa física? Pode ser também, assim, por uma pessoa jurídica, né? Se a pessoa jurídica entender que tem algumas informações, os seus representantes podem entrar com um habeas data para obter essas informações. O habeas data, ele tem a finalidade de proteger o cidadão. No período anterior à redemocratização, era muito comum as pessoas ter informações em órgãos de segurança que as pessoas não sabiam quais eram as informações. Quer dizer, às vezes fazia um concurso público e não era nomeado porque tinha informações que o sistema autoritário da época não permitia. Então, isso foi uma luta para que as pessoas pudessem ter direito a essas informações. E em que casos pode ser impetrado o mandado de segurança? É um outro instrumento criado a partir da Constituição de 1934, também de uma importância muito grande, porque você pode impetrar esse mandado de segurança quando você estiver sendo algum direito seu, considerado direito líquido e certo, estiver sofrendo uma ameaça ou então estiver sendo tolhido esse direito. É um instrumento forte, é um remédio constitucional para fazer prevalecer um direito líquido e certo seu, ameaçado de ser desrespeitado ou que esteja sendo desrespeitado pela autoridade pública. O que a gente chama de direito líquido e certo, para que a população compreenda, é aquele direito que, com a petição inicial, ele já está evidenciado. Quer dizer, com os documentos trazidos de pronto, ele já se evidencia. Não precisa eu produzir uma prova, não precisa, nesse processo, fazer uma instrução processual, porque a prova já deve ser pré-constituída. E, desembargador, como funciona o mandado de segurança coletivo? Outra conquista que a cidadania obteve na Constituição de 1988, outra garantia grande, foi o mandado de segurança coletivo. Porque esse mandado de segurança coletivo significa dizer que pessoas jurídicas, né, estão habilitadas, estão legitimadas a também impetrar um mandato de segurança para fazer valer um direito líquido e certo. Né? Por exemplo, a Constituição coloca que os partidos políticos eles podem impetrar um mandato de segurança coletivo. Né? Um partido político, entendendo, por exemplo, que houve uma lesão de direito a um filiado seu, a um parlamentar, ele pode impetrar esse mandato de segurança. Assim também como os sindicatos, eles podem impetrar um mandato de segurança em favor dos seus sindicalizados. Agora, é claro que esse mandato de segurança não pode ser um direito individual de uma determinada pessoa, de um determinado filiado. Deve ter a ver com os interesses de toda a categoria ou de parte desta categoria. Então, cabe o mandato de segurança. Então, isso foi também uma garantia importante, porque muitas vezes as pessoas, elas às vezes sentiam que o seu direito estava sendo violado, mas elas não tinham coragem de afrontar a autoridade pública que estava coagindo. Ela tinha medo, às vezes, de perseguições políticas depois, de ser prejudicada no seu ambiente de trabalho, por exemplo. E então, hoje, a Constituição permite que o sindicato, a associação, ela faça isso independentemente da parte fazer individualmente. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre os remédios constitucionais. Cláusula pétrea, trecho da Constituição que não pode ser alterado em nenhuma hipótese. Voltamos já. Estamos de volta para falar sobre os remédios constitucionais. Nosso entrevistado é o desembargador Fernando Ximenes.
Desembargador, o mandado de injunção é usado sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. O senhor poderia explicar que direitos são esses? Na Constituição tem muitas normas que precisam de regulamentação. E sem essa regulamentação, muitas vezes o direito que a Constituição consagra, ele não pode ser exercitado à míngua dessa norma. Então, o mandado de injunção tem essa função, né, de pedir àquele que tem o seu direito sacrificado, que não pode exercitar o seu direito à míngua dessa norma regulamentadora, ele tem essa faculdade de ir ao judiciário e pedir que o judiciário determine que o Congresso, por exemplo, supra, dite essa norma. Mas não é qualquer direito que é amparado pelo mandado de injunção. São apenas aquelas liberdades fundamentais que estão estabelecidas na Constituição, também prerrogativas, né, referente, inclusive, à soberania e à nacionalidade. Quando eu falo em soberania aí, é aquela soberania de que trata o artigo 14 da Constituição, né? Quer dizer, aquela soberania de exercer o voto, né, de escolher os seus representantes. Então, é essa soberania popular. Houve, por exemplo, o caso da greve no serviço público, né, que há mais de 20 anos da Constituição, até hoje, o Congresso não regulamentou como seria o exercício da greve no serviço público. Então, um sindicato entrou com um mandado de injunção e o Supremo decidiu que, enquanto o Congresso não regulasse, vai se aplicar ao serviço público a Lei Geral de Greve, né? Naquilo que for possível, naquilo que for cabível. Então, a partir daí, inclusive todos os órgãos do Poder Judiciário estão adotando esse sistema. Tanto o mandado de injunção como a ação direta de inconstitucionalidade tratam de questões envolvendo a própria Constituição. Qual seria a diferença entre esses dois instrumentos? O mandado de injunção pode ser exercido por qualquer pessoa que não pode exercer o seu direito porque não foi regulamentado. Então, essa é a função. A ação direta de inconstitucionalidade tem, por finalidade, por objeto, proteger a Constituição. Ou seja, ela vai ser proposta pelos legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade para retirar do ordenamento jurídico qualquer lei ou ato normativo que fira o texto constitucional. Então, não são todas as pessoas, não existe uma ação direta de inconstitucionalidade popular, né? Existem os órgãos e as entidades que a Constituição já elenca dizendo quem é que pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, no plano federal, o presidente da República, a mesa da Câmara e do Senado, né, os governadores do Estado, o Procurador-Geral da República, as entidades sindicais de caráter nacional ou associação de classe de caráter nacional, etc. O Conselho Federal da OAB. Mas existe também, e foi uma inovação também da Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Que é aquela em que a inconstitucionalidade existe não porque a lei fere a Constituição, mas porque, exatamente assim, a semelhança do mandado de injunção, o Congresso não legislou sobre aquela matéria. E a decisão acerca do mandado de injunção tem efeito para todos? Não. O mandado de injunção ele tem efeito entre as partes. Ou seja, se eu impetro um mandado de injunção, vamos supor, contra o presidente da República, quer dizer, a decisão vai se restringir a mim que propôs e ao presidente da República, né? Quer dizer, não vai ser para todos, não é erga omnes, ela não tem esse efeito erga omnes que tem a ação direta de inconstitucionalidade. Mas pode ocorrer muitas vezes que essa decisão vai ter repercussão nos demais casos, né? Por exemplo, essa que eu citei, por exemplo, do exemplo da greve, quer dizer, está se adotando. Então, mas a decisão no mandado de injunção é individual. A Constituição diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Qual o conceito de cidadão nesse caso? Bom, o cidadão que a Constituição confere essa legitimidade para propor uma ação popular é o eleitor.
E na ação popular, você não defende um interesse individual seu, mas o interesse da coletividade, né? A ação popular, ela é pensada exatamente para o cidadão que exerce seus direitos políticos, que elege os seus dirigentes, que ele possa ter um instrumento de fiscalização, de proteção ao patrimônio público, de proteção à moralidade administrativa, de proteção ao meio ambiente. A ação popular é isenta do pagamento de custas. Outros remédios constitucionais também podem ser gratuitos? A maioria desses instrumentos, por exemplo, o mandato de junção, né, embora não tenha ainda uma lei regulamentando, o entendimento da doutrina da jurisprudência é que ele não haveria pagamento de custas, né? Como também não há no habeas data, né? Não há também aí pagamento de custas. Então isso tudo na ação popular, como você disse, exatamente para que possa a pessoa, quer dizer, ter disposição para fazer valer esses direitos. Ressalvando, porém, que pode ser que a pessoa seja condenada a pagar custas se houver má-fé. Que remédios constitucionais dispensam a atuação de advogado? Olha, o remédio constitucional aí que realmente dispensa a atuação do advogado é o habeas corpus. O habeas corpus, ele diante da grandeza dele, que ampara um dos direitos fundamentais mais importantes, que é a liberdade, pode ser impetrado por qualquer pessoa, né? Pode ser impetrado até por um membro do Ministério Público, né? Quer dizer, pode até ser decretado de ofício. Nos demais é necessário? Nos demais, o mandato de segurança, uma habeas data, né? A ação popular, é preciso que se faça representar. E quais remédios constitucionais têm prioridade sobre todos os atos judiciais? Esses remédios constitucionais, eles têm prioridade no julgamento diante de outras ações, né? Por exemplo, se você pegar uma pauta do tribunal, a primeira matéria que é colocada lá é habeas corpus, exatamente pela importância da liberdade do cidadão, né? Então, os habeas corpus, o mandato de segurança, o mandato de junção, se eles estiverem presentes, eles são instrumentos que vão preceder a outros tipos de ação, em termos de julgamento, em razão do direito que eles asseguram, em razão exatamente da estatura constitucional que essas ações são revestidas. Eu conversei com o desembargador Fernando Ximenes. Obrigada pela presença. Prazer muito grande. Estarei sempre à disposição. Nossa personagem deste mês do quadro Além da Toga é a juíza Luciana Teixeira. A música faz parte da vida da magistrada desde muito cedo e o piano é uma das formas de expressar a arte. As mãos que sentenciam são as mesmas que produzem sons harmônicos e melódicos. Desde pequena, a juíza Luciana Teixeira, titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, desenvolveu o interesse pela música. O piano ocupa lugar de destaque na sala. O instrumento foi presente da mãe, no aniversário de 11 anos. Foi um pedido da própria Luciana, que queria aprender a tocar e seguir os passos da mãe. Ela sempre gostou muito de música, sempre tocava violão, tocava piano e toca também. Então, eu sempre admirava muito o piano e sempre achava incrível, assim, me chamava a atenção como tão poucas notas, 7 notas, né, com suas variações, eram capazes de produzir todo e qualquer som e qualquer música. Então, eu tinha essa vontade de conseguir também que meus dedos fossem capazes de produzir esses sons. Os movimentos rápidos e ágeis foram adquiridos após anos de estudos. Luciana Teixeira se formou no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, onde aprendeu a ler partituras e interpretar clássicos da música erudita. Após entrar na Faculdade de Direito, Luciana Teixeira se afastou da música para se dedicar à carreira da magistratura. Mas a vontade de tocar piano novamente sempre existiu. Há 2 anos, a juíza voltou a ter aulas e não pretende mais parar. Parei para estudar para o concurso, aí passei 13 anos no interior, praticamente
parada, né? Não tocava mais. Logo que eu vim embora para Fortaleza, eu disse, na hora que eu me reorganizar, eu vou voltar a tocar, porque a música, ela, em qualquer pessoa, em mim especificamente, ela fala muito a alma, sabe? Quando você está angustiada, quando você tá triste, quando você está alegre, eu consigo dividir essas emoções com ele, com o piano, com o som, através da música. Então é uma maneira de eu extravasar todos os meus sentimentos. Na nova fase, a Juíza pianista demonstra versatilidade e passa do erudito para a música popular brasileira, estilo musical preferido. O gosto pela música vem atravessando gerações. Marina, filha de Luciana Teixeira, também é pianista. E qual foi o momento mais marcante dessa história musical? O mais marcante, sem dúvida, foi quando eu tive a oportunidade de, nos 15 anos da minha filha, tocar juntamente com ela, a 4 mãos, a música Como é Grande o Meu Amor por Você. E bastam alguns acordes para perceber que a música exerce grande influência na vida da magistrada. A música, para mim, eu acho que ela tem uma relação parecida até com a relação de juiz. O juiz ele exerce um trabalho solitário, sozinho. E você tocar também é uma relação solitária, você sozinho, você e o piano, é como você e os autos do processo, né? Então você desenvolve uma sensibilidade muito grande através da música e que a gente deve aplicar enquanto juiz, né? Porque o juiz, quanto mais sensibilidade tiver, mais possibilidade de fazer justiça ele vai conseguir fazer justiça, vai se aproximar mais desse sentimento de justiça. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJC Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.